Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês, sejam todos muito bem-vindos. E nessa aula nós iremos falar sobre registro de ativação, só que agora em 64 bits. Tá? Então eu até troquei aqui a cor da minha camisa, coloquei uma camisa verde, tá? Para quem assistiu a aula aí de registro de ativação em 32 bits não achar que é a mesma aula, tá? Existem diferenças significativas e muito importantes quando a gente fala de registro de ativação em 64 bits. A primeira delas eu já citei no início da aula, né, sobre 32 bits, né, que é o seguinte, né, os parâmetros em 64 bits, eles não são empilhados, eles são passados em registradores. Até o sexto parâmetro é passado em registrador. Tá? Do sexto parâmetro em diante, os parâmetros são empilhados. Tá? As variáveis locais são criadas da mesma forma e destruídas da mesma forma. Okay? Porém, os parâmetros eles são passados de maneira diferente. Tá? Então, como eu disse na aula passada, né, vou repetir aqui, o objetivo dessa aula é ensinar para vocês como o microprocessador lida com os parâmetros e com as variáveis locais, né, durante a chamada de uma função. Nós vamos discutir aqui chamada por valor, talvez no futuro discutamos chamada por referência. Tá? O objetivo da aula não é esgotar o assunto, e sim, né, como eu disse na aula anterior, na aula sobre 32 bits, né, na aula sobre registro de ativação em 32 bits, é dar para vocês ferramentas que possibilitem a vocês entenderem um código 64 bits, entenderem aí como que é feito o processamento do registro de ativação, a criação do registro de ativação em 64 bits, né? Então, se a passagem for por referência, vocês podem se virar e analisar o código aí, porque vocês vão ter um arcabouço que eu vou estar passando para vocês nessa aula, tá? Então essa aula contém um código assembly avançado, né? Só que ele é mais fácil que na aula sobre 32 bits. Vocês vão ver que eu vou precisar de menos slides para explicar os conceitos para vocês. Por quê? Porque houve uma otimização quando foram criados os processadores de 64 bits. Tá? Um desses avanços, uma dessas otimizações, foi não utilizar a pilha. Tá? Porque o acesso à pilha é mais demorado do que você passar parâmetros usando registradores. Então em 64 bits os parâmetros são passados utilizando registradores. Tá? O valor de retorno, assim como em 32 bits, é colocado em RAX. Tá? Em 32 bits é em EAX, em 64 bits é em RAX. Tá? Então a gente espera aí que você tenha um conhecimento razoável aí de Assembly 64 bits. Se não tiver, tem um link na descrição aí para você aprender. Tá? E para quem quer essa aula, né? Novamente, essa aula é para os alunos que já fizeram um curso básico de compiladores e querem incluir a geração de código aí para chamada e retorno de funções com parâmetros e variáveis locais, tá? Só que agora em 64 bits, tá? Ou seja, eu vou te ensinar aqui como gerar código em 64 bits, tá? Alunos que estejam projetando um sistema operacional de 64 bits também vão se beneficiar dessa aula, e alunos de paradigmas de linguagem de programação que querem entender como as linguagens de programação, como é o código em Assembly, né, x86, para as linguagens de programação aí mais populares, aí, C, né, Pascal, tá certo? Então, né, com isso em mente, nós vamos dar prosseguimento aí à aula, né, falando para vocês aí como que é a manipulação de parâmetros e variáveis locais em 64 bits. Vamos começar aqui iniciando o nosso Windows Subsystem for Linux, tá? E nós vamos fazer aqui a geração do código, né, que nós iremos analisar na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje nós iremos analisar aí um código de 64 bits, tá? Ou seja, nós vamos ver aí as diferenças do stack frame de 64 bits para o de 32. Então, eu vou dar aqui cdarc, né? cd 64 bits, tá? Então, eu tenho um stack frame.c, que é o more stack frame.c aqui,
que é o programa que nós iremos analisar na aula, né? Então, GCC menos S de symbolic, né? stackFrame.c, tá? Ele vai gerar aqui um stackFrame.s. Então, ls menos LA. Eu vejo aqui que eu gerei um stackFrame.s, né? Então, 16 de novembro, 3 e 10, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vim stackFrame.s, tá? Então, vocês podem observar aqui que é esse código que nós estaremos analisando na aula de hoje, tá? Só que esse código aqui, se eu rodá-lo, tá? Então, ESC dois pontos aqui para a gente sair do VI. Então, se eu rodar esse código aqui, se eu compilar e rodar, eu não vou ver nada, né? Por quê? Porque ele não printa nada, né? Então, se você fizer aqui, ó, se você fizer aqui AS stackFrame.s menos o stackFrame.o, né? GCC menos o stackFrame, né? stackFrame.o, deu um ls menos LA aqui, você vai ver que eu criei um stackFrame aqui, ó, né? 16 de novembro, 3 e 11, né? Só que se eu rodar esse stackFrame não faz nada, né? Então, eu tenho um stackFrame 2 aqui, ó, more stackFrame 2.c, que ele printa alguma coisa aqui, tá? E eu já criei um stackFrame 2 aqui, eu vou rodar para vocês verem aqui, tá? Então, eu printo o valor de D na função 1 e o valor de C na função main, tá? Então, agora nós vamos ver uma simulação disso daqui, tá? Uma simulação detalhada e nós vamos ver as principais diferenças aí entre o stackFrame 32 e o 64 bits, tá? Bom, então vamos começar agora a falar sobre o registro de ativação em 64 bits em máquinas da família x86, tá? Lembrando que existem diferenças importantes entre o registro de ativação em 32 bits e o registro de ativação em 64 bits, tá? E essas diferenças nós vamos estar falando aí durante a aula, tá? Então, só lembrando, né, a gente tem as instruções call e hat, essas instruções elas manipulam a pilha, tá? Então, a instrução call, endereço da função, vai chamar a função endereço da função, tá? E o que o call vai fazer? Ele vai colocar na pilha o endereço imediatamente após os bytes do endereço da função. Ou seja, o call vai colocar na pilha o endereço da instrução que está imediatamente após o call, tá? Então ele vai empilhar o endereço para onde se deve retornar, né? Depois que a função terminar a execução, né? A função que eu chamei terminar a execução, ele vai ter que retornar para a instrução imediatamente depois dele, tá? E aí, né, depois que eu empilhei esse endereço, eu desvio, né, faço um jump para a função que eu chamei, tá? O RET vai fazer o quê? Retira da pilha o endereço que está no topo da pilha, coloca esse endereço no ponteiro de instrução, né? E a instrução é desviada, né? Para o endereço depois do call, né? Da instrução que está depois do call, certo? Então essa aí é só para recordar, né? Só para a gente estar recordando aí as instruções call e RET. A pilha, né? Ela possui dois ponteiros, né? O base pointer e o stack pointer, tá? O base pointer, você raramente mexe com ele. Geralmente você mexe com o base pointer sempre que você entra em alguma função, tá? E o stack pointer, sempre que você empilha alguma coisa, o stack pointer, né, quando você faz a instrução push, ele é ou incrementado ou decrementado, né? Como a nossa pilha cresce para valores menores, né? Ou seja, né, os valores menores eles estão em cima, né? Então em cima é o endereço 0, embaixo é o endereço FF, né? Então a instrução push ela vai fazer o quê? Ela vai decrementar SP, né? E colocar um valor na posição apontada por SP. A instrução pop vai fazer o quê? Tira o valor que está apontado pelo topo da pilha, né? E depois incrementa SP, no nosso caso, né? Mas isso depende da máquina, né? SP pode ser incrementado ou decrementado, no nosso caso é sempre incrementado, tá?
A instrução call coloca o endereço da pilha, né? E a instrução RET retira o endereço da pilha, tá? Isso a gente já viu na aula sobre 32 bits aqui, não vou ficar me alongando bastante, tá? Bom, mas como é que é a convenção de chamada de funções em 64 bits, tá? É aqui que começam a aparecer as diferenças, tá? O chamador, ele coloca parâmetros em registradores, tá? Então a função chamadora, ela não vai empilhar os parâmetros, né? Ela vai colocar os primeiros 6 parâmetros em registradores, tá? E a gente vai ver que tem uma ordem em que você passa os parâmetros para esses registradores quando você está em 64 bits, tá? A partir do 6º parâmetro, os parâmetros são empilhados, tá? Aí o chamador vai chamar a função vai criar as variáveis locais e uma cópia dos parâmetros na pilha, se os parâmetros forem passados por valor, tá? Então aqui a gente já tem uma outra diferença, né? Porque em 32 bits, né, você só criava variáveis locais, né? Aqui você cria variáveis locais e faz a cópia dos parâmetros se os parâmetros forem passados por valor, tá? E a função chamada destrói as variáveis locais e parâmetros passados por valor. Lógico que se o parâmetro for passado por referência, ele vai ser passado num registrador e você não vai ter que copiar esse registrador para lugar nenhum. Você simplesmente usa esse registrador na função, tá? A função chamada coloca o valor de retorno em RAX. RAX é um registrador de 64 bits, tá? O EAX tem 32, o RAX tem 64, tá? Então, tem essa diferença aí. O chamador desempilha os parâmetros, né? Quer dizer, se você tem mais de 6 parâmetros, tá? Você empilhou pelo menos um parâmetro, então você tem que desempilhar esse parâmetro. Se você tem 6 ou menos parâmetros, você não tem que desempilhar nada. Então o chamador, se tiver até 6 parâmetros, ele não faz nada, tá? Não precisa fazer nada. Já em 32 bits, o chamador teria que destruir os parâmetros que ele empilhou, tá? Em 32 bits. Então essa aqui é outra diferença, tá? Aí a gente viu lá as diferenças entre o assembly AT&T e o assembly NASM, né? No AT&T as constantes começam com dólar, os registradores começam com %. A instrução é sempre, por exemplo, vamos pegar a instrução move, né? Move, o que você está movendo, para onde você está movendo, então fonte, destino, tá? Labels começam com ponto, né? No NASM as constantes são definidas com equate, ou com um B no finalzinho se for binário, ou com 0x se for hexadecimal. Os registradores não precisam de %, a instrução é sempre destino, né? Para onde você está movendo e o que você está movendo, então a instrução destino fonte, e os labels começam com 2 pontos, tá? Então, aqui a gente tem também a convenção de chamada em C, né? Em 64 bits. Então, o primeiro parâmetro é sempre passado em RDI, o segundo parâmetro em RSI, o terceiro em RDX, o quarto parâmetro em RCX, o quinto parâmetro em R8, o sexto parâmetro em R9, e a partir do sexto parâmetro, se você tiver mais de 6 parâmetros na sua função, você tem que empilhar esses parâmetros, tá? Então isso é importante para quem vai projetar compilador aí, e se você tiver mais que 6 parâmetros, você tem que empilhar esses parâmetros, tá? O valor de retorno ele vai ficar sempre em RAX, tá? Igual em 32 bits. Só que em 32 bits era em EAX, aqui é 64 bits, então RAX, tá? E se tiver mais de 6 parâmetros, já falei para vocês, né? Se tiver mais de 6 parâmetros, os parâmetros são empilhados da mesma maneira que em 32 bits, tá? Bom, então aqui nós temos a função main, né? Ela foi traduzida lá com aquele comando que a gente deu, né? GCC -s stackframe.c, né? Gerou stackframe.s. Então aqui nós temos o código gerado, tá? Aqui tem labels que o compilador colocou, né? CFI alguma coisa diretiva para o montador. Então nós vamos tirar essas diretivas aqui, vamos deixar apenas o código em assembly. E o código em assembly ele começa com push quad word, RBP, tá? Então, veja, né, que a gente começava, né, o código da main, né, na aula passada, né, em 16 bits que eu expliquei para vocês, a gente começava com push L, né, push long, né, EBP. Né, aqui a gente vai começar com push Q de quad word, RBP, porque RBP tem 64 bits, então é quad word, né.
No NASM aqui, você não precisa especificar que é quad word, tá? Push quad word. Por quê? Porque RBP já é 64 bits. Então já subentende que o push é um push quad word aqui, tá? Bom, então a próxima instrução é move quad word, tá? Quad word porque RSP e RBP são registradores de 64 bits, tá? Então aqui eu estou movendo fonte, que é RSP, para destino, que é RBP, tá? Então, o registrador destino aqui é RBP. Aqui eu estou movendo fonte, que é RSP, para destino, que é RBP. Então, eu estou fazendo RBP, recebendo RSP aqui, tá? Então, RBP aqui é o destino. Recebe RSP aqui, tá? Subquad word, tira 16 e RSP. Veja que 16 é constante, né? Então, eu estou fazendo RSP, recebe RSP menos 16, né? Certo? Então, o destino é RSP aqui, tá? Aqui, ó, o destino é RSP. Então, esse sub RSP16 aqui faz o quê? RSP recebe RSP menos 16, tá? RSP é um registrador de 64 bits, né? Então, tudo que começa com R é 64 bits. Veja que aqui os registradores começam com %, tá? E as constantes começam com dólar, tá? Então, no AT&T, registrador começa com % e constante começa com dólar, assim como em 32 bits, tá? Essa sintaxe aqui, a gente já estudou também na aula sobre 32 bits, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando a constante 2 e colocando no conteúdo de RBP-12, tá? Então, estou pegando a constante 2 aqui e colocando no conteúdo de RBP-12. Aqui é a sintaxe NASM, tá? Mesma coisa aqui, tá? Bom, então aqui, o que eu estou fazendo, né? Aqui eu estou passando o parâmetro A para func1, tá? Aqui eu estou passando o parâmetro B para func1. Veja que o parâmetro A ele tem que ficar em EDI, tá? E o parâmetro B eu estou passando em ESI. Poderia ser RSI aqui, tá? Mas eu coloquei EDI e ESI aqui, tá? Então, o compilador gerou o código desse jeito aqui com as instruções fora de ordem, tá? Normalmente, quando a gente faz compilador, a gente coloca isso daqui em ordem, tá? E aí, depois que você passou os parâmetros, você faz a chamada da função, tá? O valor de retorno fica em EAX, e aí você vai copiar EAX para a variável C, tá? Então, isso daqui é C recebendo o valor de retorno da função, tá? No final, você vai mover o valor que está em C, você vai mover para EAX, né? Então, você vai mover RBP-4, conteúdo de RBP-4 para EAX, tá? Isso daqui é o move long, por quê? Né? Porque EAX tem 32 bits, tá? E aí você vai dar um leave e um hat aqui, tá? Que seria esse return C aqui, ok? Bom, então vamos ver a execução dinâmica aqui da função main, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Bom, então a função main foi chamada por alguma função aí, no caso uma função do sistema operacional, tá? E o topo da pilha, que é RSP, né? Registrador aí de 64 bits, né? Em 32 bits era ESP, aqui é RSP e RBP, né? Ponteiro base da pilha aí está apontando para algum lugar que a gente não sabe, tá? Então, o que vai acontecer? Né? A função main foi chamada, né? E foi guardado na pilha o endereço para onde main deve retornar. Para onde que main deve retornar? Para a função do sistema operacional que chamou a main, tá? Bom, então a main vai começar a sua execução empilhando RBP, tá? RBP é um ponteiro, é esse ponteiro aqui. O valor desse ponteiro, o valor do ponteiro, não do conteúdo, tá? Ele vai ser empilhado aqui na pilha, tá? Então eu vou decrementar SP. Por que decrementar? Porque aqui em cima são os endereços menos significativos. Então aqui em cima é 0, aqui embaixo é F, 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 F. Poderia ser o contrário? Poderia, mas não é, tá?
a gente desenhou dessa forma. Então aqui em cima você imagina que é 0 e aqui embaixo tudo F, tá? Então o que eu vou fazer? Push RBP, tá? Vou empilhar esse endereço aqui. Então decrementa RSP, RSP sobe, tá? E eu escrevo o valor na pilha, o valor do endereço RBP, tá? Aí eu faço o quê, ó? Eu vou fazer RBP receber RSP, tá? Então, o destino é RBP, RBP vai receber RSP, então RBP vai apontar para o mesmo lugar que RSP, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou alocar espaço na pilha, tá? Para quem? Para as variáveis locais do main, tá? Então vou fazer aqui um sub RSP16, né? Agora veja aqui que é mais interessante, né? Porque cada inteiro tem 4 bytes. Então, ó, 4, 8, 12 e eu subtraí 16. Quer dizer, ficou um espacinho ainda sobrando aí, tá? Só que eu não desenhei aqui na figura. E veja que as variáveis elas foram colocadas na ordem inversa aqui, né? Então essa é uma diferença aqui do 64 bits para o 32, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer A receber 2, tá? Então, o que é A recebe 2? Na posição RBP-12, né? Então RBP está aqui. RBP-12 está aqui. Está apontando para cá, certo? Então, eu estou movendo para RBP-12, né? Na verdade, RBP-12 é um pouquinho mais para baixo do que o RSP está apontando, tá? Então, essa figura aqui ela não está tão certa, mas dá para entender o que está acontecendo. Ó. Então, move RBP-12, move, né, para move 2 para o conteúdo de RBP-12. RBP-12 é um ponteiro que está apontando para cá. Então, nesse valor, eu vou colocar a constante 2 aqui. Então, A recebe 2, tá? RBP-8 é um ponteiro que está apontando para cá, tá? Certo? Então, no conteúdo apontado por RBP-8, eu vou colocar 3. Então, coloco a variável 3 aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho, né, que passar os parâmetros para func1, né? Então, eu tenho que passar o parâmetro B para func1 e o parâmetro A para func1, tá? Então, o primeiro parâmetro, né, tem que ser passado em EDI. O segundo parâmetro em ESI, tá? Ok? Então, ó, então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? O primeiro parâmetro tem que ser passado em EDI. Então, eu vou pegar esse primeiro parâmetro, que é A, tá? Vou copiar esse parâmetro para EAX. Então, eu vou pegar, acessar a posição RBP-12, pegar o conteúdo dessa posição, que é 2, e colocar em EAX. Então, EAX está valendo 2, tá? Aí eu vou pegar esse 2 aqui e colocar em EDI, tá? Então, pronto, passei o parâmetro A para func1, tá? O segundo parâmetro tem que ser passado em ESI, tá? Então, o segundo parâmetro é B. Então, eu vou acessar a posição RBP-8, né? Pegar o valor 3, né, que é o valor de B, tá? E colocar em EDX, tá? Então, acessei e coloquei em EDX, ok? Por que em EDX e não em RDX? Porque inteiro tem 4 bytes, tá? Então, EDX tem 4 bytes, tem que casar o tamanho do registrador com o tamanho do dado, tá? Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar o EDX e colocar em ESI. Passei o segundo parâmetro, que é B. O segundo parâmetro ficou em ESI. Aí depois, o que eu vou fazer? Vamos chamar func1, tá? Então, você vê aqui, né, que eu mostrei as instruções, elas estão um pouco fora de ordem, né? Então, note que o compilador GCC colocou as instruções para passar os parâmetros fora de ordem. A ordem natural seria, né, move conteúdo de RBP-12 para EAX, move EAX para EDI, né? Move o conteúdo de RBP-8 para EDX, move EDX para ESI e calfunc1. Né? Seria natural fazer desse jeito. Por que ele fez fora de ordem? É porque geralmente nas máquinas novas você tem um negócio chamado execução desordenada. Tá?
Então a execução desordenada pode aí fazer com que a execução seja otimizada, tá? Muito bem. Então o que eu vou fazer quando eu faço call func1? Eu tenho que empilhar na pilha o endereço para onde func1 tem que retornar. Ou seja, eu tenho que empilhar na pilha redundante, né? Mas enfim, eu tenho que empilhar o endereço desse move aqui na pilha, tá? O endereço dessa instrução move na pilha. Então eu vou fazer esse empilhamento, tá? Mas antes vamos dar uma olhada em func1, tá? Antes da gente fazer o call, né? Func1, veja que ela faz as mesmas coisas que a main faz, né? Ela empilha a RBP, depois ela faz um move de RBP para RSP, aí aloca, né? Aí o que ela faz aqui, né? Primeiro ela faz isso, né? Que é setar os ponteiros RBP e RSP, isso aqui não tem correspondente no código, tá? E aí o que ela faz, né? Ela vai subtrair de RSP 32, né? Então, por que ela subtrai 32 de RSP, né? Ela faz RSP recebe RSP menos 32. Por que ela faz isso, tá? Porque ela vai ter que os parâmetros estão sendo passados por valor e a função tem que fazer uma cópia dos parâmetros da pilha. Então, em 64 bits, tá? A função, ela tem que, se os parâmetros são passados por valor, ela tem que fazer a cópia dos parâmetros na pilha. Então, ela vai ter que reservar, né? 6 mais 2 vezes 4, né? 32, tá? Ok? Então, ela vai ter 32 bytes aí, né? Então, o que ela vai fazer, né? Ela vai fazer esse RSP 32 aqui, né? Ou subtrai 32 de RSP para reservar espaço na pilha para os parâmetros e variáveis locais. Aí você já percebe a primeira diferença, né? Bom, depois o que ela vai fazer, né? Ela vai pegar os registradores, né, que guardam os parâmetros e copiar para a pilha. Então isso daqui é a cópia dos parâmetros passados por valor para a pilha, tá? Então salva cópia dos parâmetros passados por valor na pilha. Veja que isso não tem correspondência no código aqui, tá? Isso daqui é feito sem o programador se dar conta. Isso aqui é transparente para o programador em C, tá? Essa cópia dos parâmetros na pilha feita em 64 bits é transparente para o programador. E aí o que ela vai fazer? Aí ela vai começar a execução da função main. Então a primeira coisa é somar A com B. Para somar A com B, eu coloco um dos valores em EDX, o outro valor em EAX, somo EDX com EAX e o resultado fica no destino. Quem que é o destino? EAX. Né? Então eu somo aqui EDX com EAX, o resultado fica em EAX. Aqui eu coloquei addLong, tá? Mas não precisaria aqui, porque aqui é NASB, tá? Mas enfim, eu somei os dois valores aí, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou guardar o valor, né, da soma na variável C, tá? Então eu vou pegar o valor da soma, que está em EAX, e guardar em RBP-8, né, no conteúdo de RBP-8. Então, o conteúdo de RBP-8, que é a variável C, recebe EAX, tá? Aí o que eu vou fazer? Passar o parâmetro em EDI, tá? Para chamar a função 2 aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então, o parâmetro está na variável C, tá? E a variável C, né? Eu vou fazer o que com ela? Eu vou colocar ela em EAX. Ah, professor, mas essa instrução aqui em cima, o valor de EAX já está certo, não precisaria fazer essa instrução de baixo aqui, né? Realmente não, mas esse daqui é um código não otimizado, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, pegar o conteúdo de RBP-8 e colocar em EAX e passar EAX para EDI, tá? EDI vai guardar o primeiro parâmetro para eu poder chamar func2, tá? E aí o que eu vou fazer, né? Depois que eu passei o parâmetro, chamar func2, tá? Depois, o valor de retorno da func2 fica em EAX. Então eu vou mover EAX para RBP-4. RBP-4 é o lugar onde eu guardo a variável D, tá? Então eu movo EAX para o conteúdo de RBP-4, certo? Aí o que eu tenho que fazer? Somar C com D, né?
Então eu coloco o valor da variável, de uma das variáveis em EDX, da outra variável em EAX, somo EAX com EDX, o resultado fica em EAX. EAX já é o valor de retorno. Aí eu faço o leave hat, que é o return C mais D. Tá? Esse aqui é um resumo da func1. Tá? Bom, então voltando aqui ao nosso cenário, né? A função 1 foi chamada, então o endereço para onde func1 deve retornar, que é o endereço dessa atribuição aqui do valor de retorno de func1 para C, tá? Ou seja, né, a função 1 deve voltar para esse ponto aqui do main, e a função 1 está delineada aqui, tá? Então, o que a função 1 vai começar fazendo? A mesma coisa que a main começou fazendo, né? Ela vai começar empilhando RBP, tá? Então, RBP é esse ponteiro aqui, eu vou fazer o quê? Decrementar SP e colocar RBP na posição apontada por SP, tá? Em seguida, eu vou fazer com que RBP aponte para o mesmo lugar que RSP. Então, eu vou fazer RBP recebe RSP, tá? Então, RBP vai estar apontando aqui para o mesmo lugar que RSP. O que eu vou fazer agora? Subtrair RSP, subtrair de RSP, né, 32, né? Fazer RSP, recebe RSP menos 32. Então, RSP vai subir aqui para eu poder criar as variáveis C e D da func1, tá? Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Criando as variáveis C e D da func1, mas não só as variáveis C e D, como também os parâmetros A e B, tá? Por quê? Porque os parâmetros A e B eles são passados por valor, então eu tenho que fazer uma cópia desses parâmetros na pilha. Então, quando eu vou fazer a alocação da pilha aqui, eu considero, além das variáveis locais, os parâmetros, tá? Lembra que eu acabei de falar isso para vocês agora há pouco. Então, essa é uma das diferenças da passagem do registro de ativação de 32 bits para o registro de ativação de 64 bits, tá? Porque no registro de ativação de 64 bits, além das variáveis locais, eu tenho que alocar espaço na pilha para os parâmetros, né? A função chamada, no caso, né, func1, ela tem que alocar espaço na pilha para os parâmetros, porque os parâmetros foram passados por valor, tá? Então aqui nós temos o registro de ativação stack frame para func1 aqui, tá? É para func1, não para função main, né? Eu dei um copy paste aqui, ficou função main. Mas é para func1, tá? Então, muito bem. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, né? Eu vou copiar os parâmetros A e B, né? Passados por valor para a pilha, né? Então, o primeiro parâmetro foi passado em EDI, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o EDI e copiar para a posição RBP-20, tá? Então, aqui eu tenho a posição RBP-20, eu vou copiar EDI, né? Que é o A, né? Que vale 2, eu vou copiar para a pilha, tá? Agora, eu vou copiar ESI para a posição RBP-24, tá? ESI é o parâmetro B, tá? Então, a posição RBP-24 é essa posição aqui. Eu vou copiar ESI para a posição RBP-24 aqui, tá? Então, copiei os parâmetros para a pilha. Note que isso não tem correspondência nenhuma com o código de func1 aqui, tá? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que somar A com B, né? Então, eu vou acessar a posição do parâmetro A, que é RBP-20, tá? E vou colocar o valor em EDX. Então, eu pego o conteúdo de RBP-20, né? Quem que é o conteúdo de RBP-20? É A. Tá? Eu coloco A em EDX. Quanto que vale A? A vale 2. Então, EDX fica valendo 2. Tá? RBP-24 é B. Quanto que vale B? 3. Então, EAX fica valendo 3. Então, eu somo EAX com EDX. 2 mais 3, 5. O resultado fica em EAX. Então, EAX fica valendo 5. Tá? E aí, eu vou guardar esse valor 5 em RBP-8. RBP-8 é a variável C. Tá? Então, RBP-8 está apontando para cá. Ó, RBP-8. Tá? Está apontando para a variável C. Eu faço a conteúdo de RBP-8 receber EAX receber 5,
Tá ok? Muito bem. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o parâmetro para a função func2, né? Então só tem um parâmetro, né? Que é esse parâmetro aqui. Esse parâmetro tem que ficar em RDI ou em EDI, né? Então ó, eu vou pegar esse parâmetro e passar para EDI aqui, ó. Só que para passar para EDI, eu tenho que passar primeiro para EAX. Por quê? Por causa da arquitetura, né? Não dá para passar RBP-8 direto para EDI, que eu saiba. Então você passa RBP-8 primeiro para EAX e depois move EAX para EDI. Então RBP-8 está com o valor 5, tá? Então eu vou acessar a posição RBP-8, pegar o valor 5, colocar em EAX, pegar EAX, colocar em EDI. Então EDI está valendo 5, tá? E aí finalmente eu vou dar um call na func2, tá? Então quando eu dou call na func2, eu empilho o endereço para onde func2 deve retornar. Para onde func2 deve retornar? Para o endereço dessa instrução aqui, que é move RBP-4 EAX, tá? Então eu guardo o endereço dessa instrução aqui na pilha, tá? E desvio para func2. Bom, aí desviei para func2, tá? O que func2 vai fazer? A mesma coisa que func1 e main, né? Vai empilhar a RBP, tá? Então a RBP está aqui. Eu vou decrementar a SP e colocar em RSP, né? O valor antigo de RBP, tá? Aí eu vou fazer move RSP RBP, ou seja, estou fazendo aqui RBP recebendo RSP, então RBP vai apontar para o mesmo lugar que RSP, tá? Vou alocar espaço, né, para o parâmetro G e para a variável local E na pilha para func2, tá? Então vou fazer um sub RSP 28 aqui, tá? Então eu aloquei espaço para o parâmetro G e para a variável local E. Nota a diferença para 32 bits, tá, pessoal? Então aqui eu criei o stack frame para func2, tá? O que eu vou fazer depois, tá? Que eu aloquei esse espaço na pilha, eu vou pegar, fazer a cópia do parâmetro que foi do primeiro parâmetro, né? Porque só tem um, né? Esse primeiro parâmetro foi passado no registrador EDI. Eu vou copiar ele para a posição RBP-20, tá? Então eu vou fazer G, que é a posição RBP-20, que é o parâmetro G, receber EDI. EDI estava com valor 5, então G vai receber 5, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 2 com G, tá? Então veja que a cópia do parâmetro não tem correspondente no código, tá? Mas agora eu vou somar o quê? Eu vou somar o G, que é o parâmetro, mais 2. Então eu vou mover o parâmetro G para EAX. Então eu vou pegar o conteúdo de RBP-20 e colocar em EAX. Então EAX está valendo 5. E eu vou somar 5 com EAX, né? Eu vou somar EAX com 2, né? Então eu vou somar 5 com 2. O resultado vai ser 7. 7 vai ficar no registrador de destino, que é EAX, tá? Então 7 fica em EAX. EAX vale 7. O que eu vou fazer em seguida? Vou pegar o valor de EAX e copiar para a variável local E, tá? A variável local E está em EBP RBP-4, tá? Então, move para o conteúdo de RBP-4 EAX. Então, o que eu fiz aqui, né? E recebe 7, tá? E recebe 7 aqui, beleza? Beleza. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer E vezes Z, né? Então, eu movo para EAX o valor de EBP-4, o valor de RBP-4, que é 7. Então, EAX vale 7. E multiplico o EAX por 7. Então, 7 vezes 7 dá 49. Então, em EAX vai ficar 49. EAX é o registrador que eu uso para retornar, né? Eu retorno em RAX ou EAX, né? Na verdade, aqui eu retorno em RAX, né? E aí, mas EAX é parte de RAX, então eu estou retornando em RAX, tá? Então o que está acontecendo aqui, né? Estou setando o valor de retorno. O retorno é E vezes Z. E vezes Z é 49, está em EAX, tá? E aí, leave hat, né? Então, leave que vai fazer. Aí vamos lá, né? Agora eu vou fazer o primeiro leave, né? Que é sair da func2, né? O leave, ele é equivalente, assim como em 32 bits, ele é equivalente a move RSP RBP. Então faz RSP recebe RBP e depois pop RBP, tá?
Então, primeira coisa, eu vou fazer RSP recebe RBP. Tá? Então, RSP vai apontar para o mesmo lugar de RBP. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar destruindo o parâmetro G e a variável local E da func2. Tá? Então, destruir aí o parâmetro G e a variável local E da func2. Tá? Com essa instrução aqui. Tá? E aí eu vou fazer o que? Pop RBP. RBP, o que eu vou fazer? Tirar o que está no topo da pilha, que é o RBP antigo, tá? E colocar em RBP. E como eu fiz um pop, eu decrementei RSP. RSP vai apontar para cá. Então, vou fazer isso. Ó. Então, RSP está apontando para cá e RBP está apontando para cá, que é o endereço de RBP antigo. Tá? E aí, eu fiz o leave, tá? E aí eu vou fazer o hatch. Né? O hatch faz o quê? Tira o endereço de retorno da pilha e coloca no registrador IP. Tá? Então eu tirei o valor de retorno da pilha, coloquei no IP. E aí perceba que como eu não passei parâmetros como os parâmetros foram passados em registradores, como eu não empilhei parâmetros, tá? Então quem chamou func2, que foi func1, não precisa tirar nada da pilha. Então o stack frame para func2, tá? Aliás, desculpa, o stack frame para func1, que chamou func2, tá? Ele já está restaurado. Tá? Por quê? Porque func1 não colocou nenhum parâmetro na pilha, ele passou parâmetros com registradores. Quando func2 faz hatch, o stack frame para func1 já está restaurado. Então, essa também é mais uma diferença de 64 para 32 bits, né? Ou de 32 bits para 64 bits, como você preferir. Tá? Então, aí eu vou retornar para onde? Eu vou retornar para func1. Mas para qual lugar de func1? Para onde D vai receber o retorno da chamada de func2. Tá? Então veja que eu tenho um stack frame para func1 aqui. Tá? E aí, aqui eu chamei func2, então ele tem que retornar para essa instrução aqui. Ó, tá? Que é a instrução imediatamente após func2. Tá? O que essa instrução ela vai fazer? Ela vai pegar o valor de retorno que está em EAX e colocar em RBP-4. O que é RBP-4? RBP-4 é o valor da variável local, é o endereço da variável local D na pilha, tá? Então, RBP está aqui, está apontando para cá, RBP-4 está apontando para cá. Aqui é o valor da variável local D, tá? E eu estou movendo o EAX, que vale 49, para a variável D, tá? Então, aqui é RBP-4, tá? Então, o que eu vou fazer? Fiz isso daqui, tá? Beleza. E agora, né? Agora eu tenho que somar C com D e retornar, né? Então, eu vou colocar o valor de C, eu vou colocar em EDX. O valor de D, eu vou colocar em EAX, né? Vou somar EAX com EDX, o resultado vai ficar em EAX. E EAX, tá? Já é o valor de retorno, tá? Então, eu somei 49 com 5, né? Me deu 54, né? 49 mais 5 dá 54, né? E aí eu vou fazer o leave, né? De novo, o que é o leave, tá? O leave é o seguinte, o leave é o RSP apontar para o RBP. Ou seja, eu vou destruir as variáveis locais C e D e os parâmetros A e B de func1, tá? Então, eu vou fazer essa destruição aí, tá? Ah, tá, eu só fiz uma parte do leave aqui, né? Eu tenho que desempilhar, né, o RBP antigo e colocar em RBP, tá? Tem que fazer pop RBP aí, né? E aí, eu tenho essa situação aqui, né, que seria a segunda parte do leave aí, tá? E aí, depois eu vou fazer o hatch. O hatch vai fazer o quê? Vai tirar o endereço para onde func1 deve retornar. Onde que func1 deve retornar? Para essa atribuição do valor de retorno de func1 para a variável C aqui em main, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o que está em RBP e colocar no IP, tá? E desviar o controle para func main aqui, tá? Então, eu vou desempilhar, vou fazer o hatch, tá? Então, o hatch retorna aqui para a função main. Para qual variável da função main? Para a variável que vai atribuir o valor de retorno de func1 para C. Então veja que quando eu faço o hatch de novo, né,
eu restaurei aqui o stack frame para a função main. Por quê? Porque a main não tem que desempilhar nada, né? Não tem que desempilhar parâmetro, porque os parâmetros foram passados por registrador. Então o hatch ele já restaura o stack frame, né, para func main, ok? Muito bem. Aí eu vou voltar para func main, né? Para que lugar da func main? Para o lugar onde eu vou atribuir o resultado, o valor de retorno de func1 para a variável c. A variável c ela está em RBP-4, tá? Então eu vou pegar o EAX, que é o valor que guarda o valor de retorno de func1, e mover EAX para o conteúdo de RBP-4. Então eu vou fazer o conteúdo de RBP-4, que é essa variável c aqui, receber EAX, tá? Então vai receber aqui 54, tá? Eu vou fazer o que agora? Né? Eu tenho que retornar, né? Retornar a variável c. O retorno tem que ficar em EAX, tá? Então eu vou mover a variável c para EAX, ou seja, eu vou mover o conteúdo de RBP-4 para EAX, vou dar o leave para destruir as variáveis locais da função main, né? E vou dar o hat para repassar o controle para quem chamou main, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aí, podem ter notado aí nessa aula, né, as principais diferenças aí entre a questão do stack frame em 32 bits, as diferenças do stack frame em 32 bits para o stack frame em 64 bits, tá? Espero que tenham gostado da aula, tá? Se ficou alguma dúvida ou se eu falei algo errado, deixa aí nos comentários, tá? Então, até a próxima aula e bons estudos.